de gestão de pessoas que fazem a sua equipe de saúde pedir demissão. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa aula de hoje, eu vou te mostrar os principais erros que vocês cometem quando vocês estão gerindo os seus prestadores de serviço. Quem são seus prestadores de serviço? São os profissionais da saúde que vão trabalhar aí na sua clínica, no seu consultório, no seu estúdio, no seu hospital. E vai assinar com você um relacionamento de parceria. Então, essas pessoas não são empregadas. No formato tributário, eles podem ser autônomos. Algumas poucas profissões da saúde podem ser MEIs. A maioria acaba sendo PJ e também podem ser sócios de serviço. Só que mesmo eles não sendo empregados, mesmo eles não assumindo um compromisso de emprego e você também não prometendo um emprego para eles, eles pedem demissão. Eles saem, eles abandonam, eles pulam do barco. Por que será que isso acontece? Por que será que mesmo você dando um tratamento diferenciado, se é que você dá? Vamos analisar isso aqui. Por quê? É exatamente esse tratamento de não emprego que seguraria o seu prestador de serviço dentro da estrutura da sua empresa. Mas se você estiver aplicando no seu prestador de serviço técnicas de gestão nitidamente do emprego CLT, tá aí o principal motivo para eles quererem tanto sair da sua empresa. Então, para que todos vocês que estão chegando saibam do que se trata a aula que eu vou dar agora, Bruna, não é uma live? Gente, é uma live, mas eu tenho tópico, eu tenho roteiro, eu tenho todo um esquema aqui para poder ter começo, meio e fim. Eu me preparo. 5 erros de gestão de pessoas que fazem sua equipe eu queria fazer um copia e cola, né? Mas não tem jeito. Pedir, se eu sair aqui vai desconfigurar tudo que eu estou fazendo, né? Então, tá aqui, ó, 5 erros de gestão de pessoas que fazem sua equipe pedir demissão. Então, se você está começando a assistir esse vídeo agora e já me conhece, já segue o meu canal, o meu perfil, já assiste meus vídeos, já está acostumado com o meu conteúdo, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Agora, se você ainda não me conhece, olha, meu nome é Bruna, eu sou advogada e contadora há 20 anos. Então, eu sempre gostei de trabalhar ensinando as empresas a contratar os prestadores de serviço sem o vínculo de emprego da CLT, ok? Porque sempre foi objeto de grandes discussões, grandes debates na Justiça do Trabalho e grandes condenações. Mesmo agora, 2026, em que eu já tenho 20 anos de prática jurídica em tribunais, ainda vemos cada vez mais um aumento crescente de processos judiciais. E o mais engraçado é que empresas costumam me falar, bem assim, que quando contratou, quando a pessoa chegou, quando negociou, ela aceitou ser prestadora de serviço. Por N motivos, ela também não queria ser empregada. Tem gente que até era empregada e pediu para deixar de ser empregada e passar a ser prestador de serviço. O quanto isso será seguro? O quanto isso será realmente bom para a sua empresa? Porque a sua primeira decisão é baseada em dinheiro, em reduzir custo, em diminuir impostos. Porque nós sabemos que quando a empresa não é optante pelo Simples Nacional,
ela tem um custo altíssimo em cima da folha de pagamento. Então, se ela tiver todos os profissionais da saúde registrados como empregados, e ela é normalmente do lucro presumido, ela tem 20% de INSS patronal em cima dessa folha de pagamento. Ela tem contribuição para o sistema S, para o FAT, RAT, SAT. Então, os encargos e os impostos em cima de folha de pagamento são muito altos e é um dinheiro que só vai para o governo. Ele não volta para o empregado. Por isso que muitas empresas ofertam e preferem ter prestadores de serviço. E também por isso, muitos prestadores de serviço preferem ser fora da CLT. Por quê? Porque eles negociam um aumento na remuneração. Então, normalmente, é assim que acontece em 99% dos casos, as partes ali, o prestador de serviço e a empresa, negociam um valor mensal com tudo embutido. Então, o que ele receberia de 13º salário já entra nesse pagamento mensal da remuneração como prestador de serviço. O que ele receberia como férias mais um terço entra no cálculo da remuneração do prestador. O que ele receberia de fundo de garantia. Então, eles fazem juntos um cálculo e tudo que entraria na folha de pagamento de empregado, eles colocam embutido naquela remuneração ali da pessoa mensal, ok? Só que isso é a forma porca de se fazer. É a verdadeira conta de padaria. O certo é você fazer isso como uma estratégia para reter esses profissionais trabalhando para você. Então, vamos começar. Eu vou mostrar os 5 erros que vocês praticam aí na hora de gerir os seus prestadores de serviço, que você acha que está tudo bem e do nada a pessoa vira e fala: estou indo embora, não aguento mais trabalhar aqui para você. Bom, a rotina da saúde, a rotina hospitalar, do laboratório, da clínica, do consultório, a rotina da área da saúde, ela é naturalmente tensa. Tanto que é uma das áreas que mais se tem o adoecimento mental do profissional. Então, o burnout, a doença ocupacional, os acidentes de trabalho, eles acontecem muito nesse ambiente onde tem os prestadores de serviço da saúde. Nós temos ali uma grande pressão para que eles tomem decisões muito rápidas. O prestador de serviço da saúde, ele olha ali o paciente e ele tem que decidir muito rápido o que ele vai fazer. E o paciente está pressionando. O responsável por esse paciente está pressionando. A empresa está sempre exigindo cuidado, atenção, para evitar erros médicos. Então, esse profissional, ele precisa estar com o cortisol o tempo todo, lá nas alturas. Ele tem que ficar ligado o tempo inteiro. Então, a área da saúde é uma área que naturalmente sofre pressão muito forte por todos os lados e que precisa tomar decisões muito rápidas. A sobrecarga de trabalho desses profissionais é enorme. A carga horária que eles trabalham no emprego CLT é gigantesca. São 12 horas de plantão por 36 horas de descanso. Muitos dobram, fazem 24 horas, o que é um grande perigo. Não deveria acontecer, né? Então, existe uma sobrecarga muito grande quando eles são empregados. A pressão da escala, a pressão da agenda, do cronograma é muito forte. Na área da saúde, um grande problema também é que as hierarquias são muito mal definidas. Vocês colocam ali um monte de gente, diretor clínico, gerente, supervisor, encarregado, e mesmo assim a sua escala fura, a sua agenda fica bagunçada,
O cliente chega e não tá lá marcado que seria ele, na cabeça dele, quando ele ligou, tá ele. Quando chega lá, ele não tá na agenda naquele dia, naquele horário, e começa a gerar aquele tanto de mal-estar, tendo que resolver um tanto de problema em cima da hora. As falhas na comunicação, quando um profissional vai passar o plantão para o outro profissional, ele já está tão exausto que eles têm enormes falhas nessa passagem de plantão. A gente vê no noticiário aí constantemente os erros médicos que acontecem por causa da exaustão do profissional. É muito complicado. Então, essa falta de clareza sobre os papéis e as responsabilidades é que geram todos os transtornos e acaba fazendo com que esse profissional ou largue de vez a profissão, que se cansam e largam da profissão, ou ele queira sair especificamente da sua empresa e ir para outro lugar. Porque você, empresária, aprendeu que gerenciar as pessoas é cobrar, é pressionar, é exigir. Só que esse é o tratamento do emprego, do que está lá na CLT, que é sim muito arcaica, mas é a que está valendo. Ela não foi modificada. A reforma trabalhista de 2017 não mudou os critérios de registrar ponto, suspensões, advertências, descontar o prejuízo que a pessoa gera lá no exercício do trabalho. Então, a CLT continua valendo. A carga horária da CLT, 8 horas diárias, 12 por 36, fazer 2 horas extras se a empresa precisar e ela exigir, o empregado tem que fazer 2 horas extras, não pode trabalhar mais do que 10, mas não sei quantas horas pegando ônibus, deslocamento, é muito cansativo para a pessoa. E aí, essa pessoa se forma na faculdade ou no curso técnico, acreditando que, por ser uma profissional, por ela ter estudado todos aqueles anos, ela vai ter uma condição de trabalho melhor do que normalmente se vê no emprego. Ela pensa que formando uma faculdade, ela vai se destacar, ela vai ter melhores condições de horário, melhores benefícios. Aí ela vai para o mercado de trabalho e ela percebe que não é assim. E a culpa dessa frustração é sua, dona da empresa, empreendedora, que abriu esse CNPJ. Eu sei que quando você abriu esse CNPJ, você tinha um grande sonho. Você montou um estúdio de pilates para recuperar, reabilitar as pessoas. Você abriu um hospital veterinário para poder dar melhor assistência com os melhores equipamentos, os melhores exames, para ter os melhores tratamentos e resultados aí com os animais. Você fez isso, você sentiu essa vocação de montar a empresa nesse setor e é claro que você queria lucro. Você abriu com o propósito de ter ótimos clientes, de ter ótimos resultados e de ter muito lucro. A finalidade de toda empresa é ter lucro. Se ela não tem lucro, ela não está prestando o fim social dela. Então, ela precisa ter lucro. Só que para ter lucro, você faz investimento em marketing, você atrai clientes para a sua empresa, você faz uma arquitetura linda para as pessoas se sentirem confortáveis ali e você contrata profissionais para trabalhar ali dentro, para que você possa ganhar mais. Porque se você é da profissão, por exemplo, um fisioterapeuta pode ser dono da clínica, um veterinário pode ser dono do hospital, uma enfermeira pode ser a dona da empresa de técnicos de enfermagem home care. Mas nem sempre é assim. Tem pessoas que não são dessa profissão e investem nesse mercado, né? Então, certamente, você quer ganhar muito, o máximo possível, e aí você contrata pessoas para que você possa aumentar, escalonar os seus ganhos. Se fosse você sozinha atendendo todo mundo, você ia ter um limite, o limite da sua agenda.
Quando você coloca outros profissionais, você pode sair do operacional, você pode ir para o estratégico e essas pessoas vão cuidar ali dos clientes, dos pacientes. E você quer que eles atendam muito bem, que tenha muita qualidade e por isso você quer ter o mesmo profissional por muito tempo. Porque se você tiver que ficar investindo em treinamento toda vez que troca um profissional da sua empresa, é muito caro. Vai diminuir sua margem de lucro. Então, você quer ter o mesmo profissional da saúde aí o máximo de tempo possível. Anos e anos e anos e anos. Não é verdade? Eu tive um caso de uma aluna minha, uma empresária, proprietária de um hospital veterinário, que ela teve lá uma veterinária por 23 anos. Gente, imagina o tamanho do lucro que essa veterinária gerou para o hospital. Ela conseguiu ficar lá 23 anos. Se ela ficou nesse hospital por 23 anos, é porque ela gostava de estar ali, ela gostava de trabalhar ali, e os clientes gostavam dela. E aí, depois de 23 anos trabalhando lá, ela saiu, ela se desligou, ela pediu demissão, foi para a Justiça do Trabalho, pediu o reconhecimento do vínculo de emprego, mas ela não ganhou. Porque ela estava lá há 23 anos, foi bom para ela e foi bom para o hospital. Mas isso é apenas ter rotina, ter habitualidade. Então, nós provamos que tinha sido quebrada a subordinação e ela não ganhou o vínculo de emprego. Então, o tempo de casa, as horas trabalhadas, isso não é fator para a empresa perder processo, não, tá? Mas isso é um fator muitíssimo importante para você avaliar se essa pessoa que está trabalhando aí está ficando esgotada. Se ela está gostando dessa carga horária, se essa carga horária está pesando para a vida dela. Um grande problema que nós temos no emprego, eles podiam mudar essa lei um dia, né? Podia dar uma reformada nela. Mas um dos principais problemas que nós temos no emprego é que o empregado chega a uma determinada fase na vida dele na empresa que ele se cansa. A nossa vida não é igual o tempo todo. A nossa rotina não é igual o tempo todo. Depois da sentença, quanto tempo demora para aparecer no Jus Brasil? Sei lá, não deveria nem aparecer no Jus Brasil. Sentenças trabalhistas são segredo de justiça e não deveriam nem mesmo aparecer no Jus Brasil. O Jus Brasil é só a pessoa que se sentir afetada, é só ela mandar um e-mail para o Jus Brasil mandando parar de publicar o nome dela e os processos dela, que ele para. Os processos trabalhistas não podem ser públicos, eles precisam ser sigilosos, porque senão impede a pessoa de ser recontratada em outro lugar, né? Uma empresa que vê que o empregado já processou, ela acaba não querendo contratar. Então, nem deveria aparecer no Jus Brasil, tá bom? Então, uma grande falha que eu vejo na CLT é o fato de não se poder mudar a rotina do empregado para menos. Não pode. Então, a gente não pode reduzir a carga horária desse empregado com a redução proporcional do salário sem a participação do sindicato. Só que os sindicatos, eles complicam, eles não querem, eles não participam, é tudo muito burocrático. Por isso que contratar prestador de serviço é muito melhor. Porque a pessoa chega, aí ela estava super animada, ela é jovem, ela acabou de formar, ela não tem filho, ela não está casada ainda, ela está maravilhosa e plena e fala que quer trabalhar muito, se deixava trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela está no gás total. Aí ela entra, trabalha. Depois de alguns anos, ela se sente mais cansada. Ela começou a fazer doutorado, ela namorando, ela já pensando no futuro para a família dela, homem ou mulher. Ela quer viajar, ela quer descansar. E aí ela queria trabalhar menos. Mas ela não pode trabalhar menos. Então, no emprego, para reduzir a carga horária, é só essa pessoa sair dessa clínica e ir para uma outra trabalhando menos.
Então, é muito engessado isso, enquanto que o prestador de serviço não. A gente faz apenas um termo aditivo, com essa livre negociação, e reduz, ou aumenta, ou agora, ó, eu trabalhava de segunda a sexta, agora eu vou trabalhar terça, quinta e sábado, né? Então, é muito fácil negociar mudanças na rotina do prestador de serviço quando ele está atrelado a um contrato de prestação de serviço. Então, na minha modesta opinião, com apenas 20 anos de prática jurídica dos tribunais trabalhistas de todo o Brasil, o que eu amo na contratação do prestador de serviço é essa liberdade de negociação. Então, a qualquer momento da relação jurídica existente ali entre empresa e prestador de serviço, os combinados podem ser modificados. Então, vamos corrigir os erros, né? Vamos corrigir os erros. Deixa eu ver aqui. Erros. Ambiente marcado por conflitos. Então, quando os papéis de cada prestador e as responsabilidades de cada prestador não são definidos com clareza, a gente vivencia muitos conflitos ali dentro. As pessoas brigam, as pessoas reclamam do outro, ao invés de cuidar do próprio serviço, fica reclamando do serviço alheio, né, o tempo inteiro. Então, isso aumenta as faltas. As pessoas acabam não tendo vontade de ir trabalhar naquela empresa e começam a faltar, o absenteísmo. Aumenta muito a rotatividade. A pessoa toda hora sai, você precisa trazer um novo, toda hora você está trazendo um novo, você tem que treinar um novo, que desgaste. As pessoas que estão aí têm burnout. Se o empregado seu tiver burnout, ele vai ter estabilidade de emprego, você não vai poder demiti-lo. Ele vai ficar naquele vai e vem do INSS, agora o INSS afastou, agora ele recebe um auxílio-doença, agora o INSS revisou, falou que ele está apto para retornar ao trabalho, desde que ele tenha uma rotina menos estressante. Aí ele volta para o trabalho. Mas como é que você vai dar uma rotina menos estressante para ele se não pode reduzir a carga horária? Se não pode reduzir a remuneração atrelada à carga horária? Então, o burnout, a doença ocupacional, ela é um grande conflito de gerenciamento de pessoas dentro das empresas, né? Além disso, a comunicação ruim. Você que é dona aí da sua clínica, do seu hospital, você tem zilhões de coisas para fazer, eu sei disso. Você está visitando congressos, você está estudando, você está procurando mais informação para trazer coisas melhores para a sua clínica, mais investimento em tecnologia. E aí você acaba não se comunicando muito bem com as pessoas que trabalham aí. E a sua equipe de liderança, a sua gestão, quer ser muito mandona. E acaba tratando seu prestador de serviço como empregado, e aí aumenta de novo a pressão que eu falei lá no comecinho. A carga horária excessiva. Como eu disse, a pessoa entra, ela está toda animada, ela quer trabalhar muito. Mas na hora que ela não pode mais trabalhar muito, se for emprego CLT, não pode fazer nada. Mas se for prestador de serviço, basta uma simples negociação e a carga horária pode ser revista com um simples termo aditivo, sem burocracia, né? Sem a chatice do sindicato, da CLT, do Ministério do Trabalho pegando no pé. Não tem nada disso quando você faz do jeito certo. Outra coisa que é um grande problema que gera pedido de demissão é a falta de reconhecimento. Então, como que você vai reconhecer e pagar melhor e ofertar promoções para o seu prestador de serviço? Você tem medo de fazer isso. Você acha que se fizer um plano de carreira para o seu prestador de serviço, ele será empregado. E não tem nada a ver. É perfeitamente possível ter um plano de carreira para o crescimento do seu prestador de serviço. E falei do ambiente tóxico. Então, 5 erros são, só resumindo aqui para poder, que eu vou entrar agora nas soluções, né? Então, o ambiente marcado por conflitos é um erro. A comunicação ruim é o segundo erro.
A carga horária excessiva é o terceiro erro. A falta de reconhecimento é o quarto erro. E o ambiente tóxico é o quinto erro. Então, são os 5 piores erros que quando o seu prestador de serviço se vê dentro deles, ele sai correndo, ele pede demissão e você fica o tempo todo tendo que trazer gente nova, treinar gente nova, trazer gente nova, treinar gente nova e aquilo ali parece um buraco sem fundo e você nunca que consegue curtir o lucro do seu negócio porque você está o tempo todo gerenciando conflitos e problemas na sua equipe. E aí? Vamos resolver? Você quer resolver este problema junto comigo? Então digita aí nos comentários. Quero resolver este problema, Bruna. Preciso resolver este problema. E eu preciso que a solução destes problemas sejam juridicamente corretas. Porque se você aplicar técnicas de gestão de empregados em um dia a dia com seus prestadores de serviço, você não vai corrigir o problema. Você vai transformar seus prestadores de serviço em empregados. O Ricardo perguntou, perdi o tema, qual é o problema? É esse que está marcado no comentário fixado, Ricardo. Eu falei que são 5 erros de gestão de pessoas que fazem sua equipe de prestadores de serviço pedir demissão. E aí eu falei quais são os 5 e agora nós vamos resolver este problema. Eu falei, quero resolver este problema? Digita quero. Qual o problema? Fazer seus prestadores de serviço pararem de ir embora. Querer ficar aí com você, tá bom? Então vamos resolver juntos esse problema de uma forma que eu chamo de gestão de pessoas judicialmente correta, tá? Você não pode aplicar na gestão dos seus prestadores de serviço as técnicas que você aplica para os empregados. E tem que ser de um jeito que, se no futuro essa pessoa te levar na justiça, querendo anular este contrato de prestação de serviço, e querendo ganhar os direitos do vínculo de emprego, esse comportamento correto que eu vou te ensinar agora vai te ajudar a ter provas para você não perder nenhum processo, né? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos corrigir aquele problema da comunicação, né? A comunicação ruim, ela gera gargalos, ela gera interpretações diferentes e isso é extremamente perigoso. Quando você tem empregados, você faz o quê? Você faz regimento interno, você faz código de conduta, você faz organograma, você obriga o empregado a participar de reuniões e treinamentos, né? Então, com o prestador de serviço, você não pode fazer nada disso. Absolutamente nada disso. A primeira técnica para você ganhar processo se você for processado é que o seu prestador de serviço receba um tratamento diferente do empregado. Então, você vai... Boa noite, filhota. Aprende aí, filha. A filha entrou na live. Então, para você corrigir esse problema de comunicação sem gerar um vínculo trabalhista, você vai sim fazer reuniões regulares de alinhamento. Pode? Sim, você pode fazer reuniões regulares de alinhamento. O que você vai fazer? Você vai pedir para o seu prestador de serviço dizer o que ele quer ter na pauta dessa reunião. Vamos lá, gente. Quando eu sou dona da empresa, eu crio a reunião e eu decido o que vai acontecer nela, né? E o empregado só acompanha. Quando você está gerenciando profissionais prestadores de serviço, você tem que ter o cuidado de fazer com que eles participem ativamente. Então, para não ser assim, que ele foi obrigado a participar, ele precisa ajudar a criar a pauta dessa reunião. Então, você pode sugerir temas para essa reunião e tem que eles também sugerirem temas para essa reunião. E aí vocês realizam a reunião
constroem uma ata dessa reunião e todo mundo assina. Então, com o prestador de serviço, você negocia e firma acordos. Então, você vai resolver o problema da comunicação se você conseguir ter reuniões regulares com seus prestadores de serviço em que eles criam ativamente essa pauta, ajustes são feitos e todo mundo assina para ela ter poder de contrato, tá? Então, o empregado, você convoca para reuniões e para treinamentos. O prestador de serviço, você convida, tá bom? Vamos lá. Próxima solução, ok? Eu chamo essa solução de técnica da mediação profissional. Por quê? Porque quando você tem empregados, você tem gerente, você tem supervisor, você tem encarregado. Pode existir essas figuras gerenciando e vigiando e fiscalizando o trabalho dos prestadores de serviço? Não pode. Não pode. E tem, né? Por isso que tanta empresa perde processo na Justiça do Trabalho. Não os meus clientes. Meus clientes não perdem. Porque quem entra comigo na consultoria preventiva, a gente corrige todos os procedimentos. Se um dia ele for processado, ele tem todas as provas que o tratamento não era de emprego. Aí os juízes na audiência sempre perguntam, né? Quem são os gerentes da empresa? O que eles fazem? O que eles tratam com o prestador de serviço? A resposta correta tem que ser nada. Os gerentes não têm nenhum poder sobre o trabalho do prestador de serviço. Essa é a resposta correta. Então, como é que você vai fazer a mediação entre as demandas que envolvem os sócios de serviço, os prestadores de serviço? Bom, você pode, dentre os prestadores de serviço, uma pessoa sem CLT também, ter um diretor clínico. Então, esse diretor clínico não pode ser CLT. E aí ele vai trabalhar essa técnica da mediação profissional. Ele que vai tratar os problemas com os prestadores de serviço, ajudar na solução, fazer essa mediação entre você, proprietária da empresa, e eles, prestadores de serviço contratados na sua empresa, tá? Ou você pode ter também um porta-voz eleito. Então, você tem aí um ou mais prestadores de serviço, eles escolhem quem será o porta-voz deles. E essa pessoa vai falar em nome deles para resolver os problemas, tá? Então, não pode ter gerente em cima do prestador de serviço. Não pode ter líder em cima do prestador de serviço. Nada disso. Então, eu criei essa técnica da mediação profissional para que você não misture alhos com bugalhos. Uma coisa com a outra não pode, tá? CLT, grupinho de CLT. Prestador de serviço, grupinho de prestador de serviço. Se você misturar, grandes problemas virão, tá? Vamos resolver, então, o outro problema, né? Como que você vai resolver? Você precisa dar clareza de papéis e responsabilidades. Então, eles não têm aí muita clareza dos papéis e das responsabilidades deles dentro da empresa. Como eu disse, no emprego você faz o quê? Regimento interno, código de conduta, convoca para treinamento, advertência, suspensão, justa causa, né? Você trabalha tudo isso no emprego CLT. Pode trabalhar tudo isso aqui no prestador de serviço? Não, não pode. Então, você precisa trabalhar com o prestador de serviço um contrato de prestação de serviço. Olha, um foguinho, um coraçãozinho. Tô merecendo, gostei. Vou até acenar aqui para uma galerinha que entrou. Continuem. Que bom que vocês estão gostando. Então, vamos continuar. E aí, você tem que colocar para o seu prestador de serviço tudo dentro do contrato. O que você
escreveria no regimento interno que seria para o prestador de serviço? Precisa estar no contrato de prestação de serviço. O que você escreveria no código de conduta que seria para o prestador de serviço? Tem que estar dentro do contrato de prestação de serviço. Então, ele não pode assinar os mesmos papéis que o empregado assina. E se o prestador de serviço não honrar os compromissos que estão no contrato dele, porque quem é que dá clareza de papéis e responsabilidade para o prestador de serviço? É o contrato. É o contrato que ele assinou, que tem que falar qual é o papel dele dentro da empresa, quais são as responsabilidades dele dentro da empresa. E aí, na hora que isso estiver saindo dos eixos, o que você vai fazer? Você vai usar o contrato para conversar com ele e para puxar ele de volta para ele relembrar aquilo que ele tem que fazer, né? Ele vai assinar advertência e suspensão? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu criei papéis que já foram, inclusive, desafiados na Justiça do Trabalho e deu tudo certo, o juiz validou, que é o termo de ajuste de conduta. Então, ele está quebrando a cláusula do contrato, mas a gente não quer mandar ele embora. A gente chama, conversa e faz um ajuste de conduta, relembrando ele das responsabilidades que ele assumiu. E a gente faz notificação de quebra de contrato, que já está um documento previsto lá no Código Civil, que é onde tem a regulamentação do prestador de serviço, né? Vamos resolver o outro problema. O outro problema deles é o estresse. Nossa, eles reclamam demais e tem uma carga horária excessiva. Eles reclamam da carga horária excessiva, é o problema de número 3. Vamos resolver esse problema que gera tanto estresse, né? Primeiro, você precisa ter uma escuta ativa. Então, as pessoas que comandam a sua empresa precisam observar e ouvir, não só o que ele fala, mas o que ele faz, as atitudes, para perceber se ele está muito estressado. E se ele estiver, gente, é uma coisa muito simples. Chama essa pessoa para reorganizar a disponibilidade dele. Simplesmente reduzir a carga horária. E pode ser por pouco tempo. Olha que coisa boa. É uma coisa que só pode acontecer na prestação de serviço. A pessoa está passando uma fase muito complicada da vida dela, dá para reduzir a carga horária com redução proporcional da remuneração sem precisar de sindicato. É livre negociação. É lei da liberdade econômica. É artigo 593 do Código Civil. Então, a gente está num ambiente em que um contrato faz lei entre as partes. Então, tudo pode ser negociado, ok? E aí, depois que essa fase passou e a pessoa está de boa de novo, ela te chama, conversa e pode aumentar a carga horária de novo. Se tiver espaço para isso, se a empresa precisar, por que não? É livre negociação, tá bom? O quarto problema foi o ambiente tóxico, ou o quinto problema, agora eu já nem sei, porque eu quero falar o quinto problema foi o ambiente tóxico, o quarto foi a falta de reconhecimento, mas eu quero falar do ambiente tóxico primeiro, e aí eu fecho essa aula de hoje com a falta de reconhecimento, tá? Então vamos lá. Gente, o ambiente tóxico. Só tem um único jeito de você consertar o ambiente tóxico. Identificar a causa desse mal. Quem é que está causando este ambiente tóxico? É uma pessoa que faz piadinhas, que é o chamado bullying recreativo? É uma pessoa que, ao invés de trabalhar o seu próprio trabalho, se concentrar na própria função e ser boa, ela só reclama e ela fica só apontando o erro dos coleguinhas, ao invés de viver a própria vida e fazer o próprio trabalho? Então, você precisa identificar quem é essa pessoa que está gerando esse ambiente tóxico. Esse vai doer. Esse vai doer, sabe por quê? Porque você ainda não me conhecia. Você ainda não sabia qual era a forma correta de fazer a gestão dos prestadores de serviço. Então,
muito provavelmente você já vem gerenciando os seus prestadores de serviço do mesmo jeito que se gerencia o empregado CLT. Então, se você corrigir o ambiente tóxico, você precisa tomar a decisão de tirar essa pessoa que gerencia os prestadores de serviço, né? Deixa ela gerenciando, não estou mandando você mandar ela embora, não. Eu estou falando que quem é gerente, quem é encarregado, quem é supervisor, quem é um subgerente, que são profissões que são empregadas CLT, elas precisam ir lá gerenciar outros empregados CLT. Gerentes CLT, chefia CLT, não pode gerenciar prestadores de serviço. Então, você precisa criar a figura de um prestador de serviço que fala em nome de todos os prestadores de serviço, que eu chamo de diretor clínico ou porta-voz da equipe de prestadores de serviço, só que eles não podem ser CLT, tá? E aí você resolve o problema do ambiente tóxico nesses quesitos que eu apontei, ok? E por último, nós temos a falta de reconhecimento. Os prestadores de serviço, eles reclamam demais que eles não têm para onde crescer dentro da sua empresa. Então, é claro que eu vou deixar essa aula gravada, né? Eu não vim aqui para poder falar e sumir com esse vídeo. Tudo isso que eu falei é muito importante para você corrigir essa cultura do relacionamento com seus prestadores de serviço. Então, você que está assistindo aqui ao vivo e você que vai assistir a gravação, né? Vai assistir a gravação aqui no meu Instagram ou vai assistir a gravação lá no meu YouTube, no meu canal que chama Contrate Direito, porque todas essas lives que eu estou fazendo aqui no Instagram, eu estou colocando elas numa playlist lá no meu YouTube que se chama Contrate Direito, porque eu quero deixar isso aqui para sempre, para todo mundo ter a oportunidade de aprender o que o juiz quer ver de diferente na gestão do prestador de serviço para o CLT para não condenar a sua empresa. Então, se você chegar até aqui, nesse momento, o que você tem que fazer? Você tem que compartilhar essa aula. Agora que você já viu tudo isso, tanto que eu falei, eu vou dar o último ensinamento agora, como que você faz o reconhecimento, o crescimento do seu prestador de serviço dentro da sua empresa. Então, se você assistiu até aqui e falou, uau, tá abrindo a minha mente, me siga nas redes sociais. Segue meu TikTok, segue o meu Instagram, segue o meu canal no YouTube, o Contrate Direito. Compartilha essa live com empresas da saúde, de todos os ramos da saúde, porque eu sou especialista em saúde humana, saúde animal, né, os veterinários, na beleza, estética e bem-estar. São as áreas que eu atendo, que eu domino a legislação, é onde eu atuo há 20 anos, para que todos possam abrir a mente, para que a gente acabe com essa briga de vínculo de emprego e todo mundo seja feliz. Porque se o contratado não se sentir empregado, ele não vai te processar. E aí a gente vai poder o quê? Falir a Justiça do Trabalho. Não dar mais esse tipo de demanda para ela. Não precisa mais ser o Gilmar Mendes a decidir a nossa vida. Nós teremos ajustes que vão valer e as pessoas não vão querer processar, que vai ser bom para todo mundo de verdade. Combinado? Então vamos lá. Último item, né? Que os prestadores de serviço acabam pedindo demissão porque houve falta de reconhecimento. Ele não sentia que ele podia crescer na sua empresa. Então agora pega seu papel e caneta, linda, anota aí, tá? É sim perfeitamente possível você criar um plano de carreira, de crescimento do seu prestador de serviço dentro da sua empresa. A começar pelas especialidades, né? Então, ele entrou aí, ele tinha uma especialidade, ele fazia um determinado serviço. Se com o passar do tempo ele adquiriu know-how em outras especialidades, porque ele fez pós-graduação, porque ele fez doutorado, porque ele aprendeu uma técnica nova, você tem que deixar claro uma abertura em que ele pode contar as melhorias pessoais que ele tem para aumentar isso dentro da empresa.
Então, se hoje ele é deixa eu ver, um médico que atende em consultório e ele se torna um especialista em anestesia, por que não ele também começar a fazer as anestesias aí na sua empresa? Agregar, ganhar mais, ter mais tarefas, mais responsabilidade, né? Eu tenho um caso de uma dermatologista, de uma veterinária que era clínica só, e ela se tornou dermatologista, especializou em dermatologia, lá em Barueri, São Paulo. Então, o que ela fez? Ela tinha o horário dela de clínica e ela pediu para agregar o trabalho de dermatologia. E aí, às vezes, era dentro do mesmo horário de trabalho, mas que se fosse dermatologia, ela tinha uma remuneração a mais. Então, isso é uma forma da pessoa ser valorizada naquele conhecimento que ela adquiriu e ganhar mais. Uma segunda forma que você pode ter de reconhecer o seu prestador de serviço. Você pode ter a categoria júnior, pleno e sênior. Então, se a pessoa tiver tais critérios, ela vai ser júnior, ela vai ter tal garantia mínima no mês. Ela vai ter, trabalhando ou não com clientes ou não, ela vai ter X de garantia mínima. Se ela preencher os requisitos para ser pleno, a garantia mínima dela aumenta. E se ela preencher os requisitos para ser sênior, a garantia mínima dela aumenta mais. Então, é perfeitamente possível você ter um plano que aumenta tanto a remuneração quanto a responsabilidade, com reconhecimento. Né? Você pode também ter um plano de melhor economia e mais segurança de não ser mandado embora. Então, por exemplo, o autônomo, o MEI e o PJ é um contrato de prestação de serviço que você pode mandar embora a hora que você quiser. Você pode virar para ele e falar, olha, eu não quero mais o seu serviço. De acordo com o artigo 599 do Código Civil, eu tenho que te dar um aviso prévio de 8 dias. Então, estou te avisando aqui com 8 dias de antecedência, baseado no artigo 599 do Código Civil, e daqui 8 dias eu não quero mais o seu serviço. Então, o prestador de serviço, ele pode ser mandado embora da noite para o dia. Ele não se sente seguro, né? O empregado também não se sente seguro, porque ele vai receber aviso prévio, ele vai receber multa de 40% se não for justa causa, mas e aí? Né? Acabou, o seguro-desemprego acaba. Então, ele também não se sente seguro. Então, você pode ter um plano de carreira em que o prestador de serviço pode se tornar sócio de serviço. E ao se tornar sócio de serviço, ele não vai ter que pagar mais contador, ele manda o contador embora. Ele não vai mais ter que fazer nota fiscal todo mês, você faz um Pix da conta da sua empresa para ele. Ele não paga imposto nenhum, zero. Ele não paga imposto de renda da pessoa física, ele não paga imposto de nota fiscal, nada, nada. A única coisa que ele vai pagar não é imposto, é o INSS, que é para a aposentadoria dele, para os benefícios previdenciários. Mas que é um valor que a gente vê qual o valor que ele quer. Né? Não é um valor, não é em tudo que ele ganha. Pode ser sobre um salário mínimo, sobre 2, sobre 3, pode ser sobre 5 mil, o valor que ele quiser. É um planejamento pessoal. Né? E o que ele ganha, como eu estava falando, pela segurança? O sócio de serviço não pode ser mandado embora sem justa causa. Então, ele só vai ser mandado embora, ele só será expulso se houver uma justa causa fundamentada para ele ser mandado embora. Então, ele cometeu um erro grosseiro, né? Eu tive um caso de um quiropraxista que teve o problema do assédio sexual, né? Porque o quiropraxista fica ali muito em contato com a paciente, né? E deu esse problema de assédio sexual, ele foi expulso. Eu tive um outro caso de uma veterinária que simplesmente desapareceu. Ela tinha assumido o compromisso de trabalhar lá na empresa, aquela carga horária, e ela sumiu. Sabe, assim, tipo o abandono de emprego quando é CLT, ela desapareceu. Então, a gente expulsou. Isso são quebras de contrato. Então, o sócio de serviço, ele se sente muito mais seguro, que ele não será mandado embora da noite para o dia, a menos que ele dê causa para ser mandado embora. Então,
Na modalidade do sócio de serviço, nós só temos a demissão com justa causa. E aí você retém o seu talento. Então, esse é um plano de carreira que é só uma forma, mas existem várias outras formas que, quando eu estou implantando em consultoria com o cliente, eu consigo criar um plano de acordo com o jeito que aquela pessoa faz a gestão da própria empresa. Porque você não é igual à empresa do vizinho. Nós somos todos pessoas diferentes, cada um tem um jeito de gerenciar. O meu papel como advogada e contadora da empresa, como consultora de gestão de pessoas, é ajudar ela a montar um plano que seja confortável para o estilo dela de gestão, né? Tô amando essas reações, gente. Ó, eu senti coraçãozinho aí. Põe de novo. Põe de novo para esquentar meu coraçãozinho. Eu vi uns coraçãozinhos subindo. Como é que é esse lance do coraçãozinho subindo, hein? Eu sou advogada há 20 anos, né? Então essas coisas de internet, assim, é tudo muito novo para mim. Eu achei legal os coraçãozinhos, foguinhos subindo aqui. Põe de novo. Achei muito bom. Bom, então com isso, tudo isso que eu falei nessa aula se resume no meu método a um nome. Tem um nome no meu método. Chama cultura de colaboração. No emprego, a gente tem a cultura da exploração. Quando você tem uma equipe formada por prestadores de serviço, você tem uma cultura, olha lá, subiu o coraçãozinho, de colaboração. E se você quiser se aprofundar mais ainda e entender esse meu método, porque aqui foi só um pedacinho do meu método, mas eu vou fazer a explicação desse método inteiro, completo, com modelos, com slide, com checklist, com tudo, com apostila, com e-book, no dia 30 de abril, às 8 horas da noite, na aula online Equipe Lucrativa, para você gerenciar a sua equipe de prestadores de serviço da saúde sem risco trabalhista e ainda aumentar o lucro da sua empresa no processo. O link para você se inscrever nesse evento fica na minha bio. Ele está no primeiro lote, R$ 97, porque eu entrego muito, eu entrego o método inteiro, tudo, como que a justiça julga, o que você vai fazer para não perder processo. Então, aproveita, porque é só nesse mês de março, o primeiro lote de R$ 97, você ganha acesso à gravação. Depois, em abril, vai voltar para o preço das outras vezes que eu fiz, em que a gravação é paga separado, o valor do evento aumenta. Então, aproveita e se inscreve no link da bio. Estou te esperando lá e não perde o nosso encontro de amanhã, hein? Amanhã, quinta-feira, 9 horas da noite, eu venho aqui trazer mais um pedacinho do meu método da cultura da colaboração. Te vejo aqui amanhã, 9 horas da noite? Então, até lá. Tchau, tchau.